A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 111 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, estamos estudando o livro de 2 Reis. Amém? E hoje a nossa porção diária é do capítulo 5 de 2 Reis até o capítulo de número 7 de 2 Reis. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 6 e o verso de número 17. Amém? 16 e 17. Então, em 2 Reis, capítulo 6, os versos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Bom, nós temos visto aí, amado, como Deus tem operado muitos sinais, muitas maravilhas por meio do profeta Eliseu, como ele dita as estratégias de Deus para conceder vitória ao rei, mas também como ele auxilia pessoas que estão em dificuldades, como a sunamita, a viúva que perdeu o marido, e também os profetas, que na panela deles havia algo contaminado. Então nós vemos que Deus está sempre cuidando das pessoas através do homem de Deus. Hoje nós vamos ver que no capítulo 5, que lá na Síria havia um homem chamado Naamã. E se nós percebermos os adjetivos desse homem, ele era um homem muito diferente, porque além de ele ser comandante do exército do rei, o texto vai dizer para nós que ele era um homem grande diante do seu senhor, o rei da Síria. E muito mais do que isso, ele tinha muito respeito diante das pessoas, e por meio dele, o Senhor, nosso Deus, tinha dado vitória à Síria, certo? E mais ainda, ele era um herói de guerra, Porém, acima de todos esses adjetivos, esse homem tinha uma enfermidade que era a lepra. E ele sofria muito da lepra, ao ponto de não se expor fisicamente por causa da enfermidade que ele tinha. Mas ele tinha uma menina cativa de Israel na sua casa que trabalhava para sua esposa. E essa menina evangelizou ele, dizendo que lá em Israel tinha um homem de Deus que poderia curar ele. Ele vai então até o rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel, recebendo essa carta, ele fica furioso, achando que era uma afronta do rei da Síria, mas Eliseu já estava sabendo de tudo e pede para que Naamã o procure. Quando Naamã chega na casa do homem de Deus, ele acha que o homem de Deus vai fazer todo o ritual religioso que eles estavam acostumados e que a maioria de nós cristãos também estamos acostumados. Qual o ritual? Quando você vai procurar alguém para receber uma oração, ou quando você está enfermo e vai até uma igreja, o que a gente espera é que essa pessoa aponte o dedo para nós, ou nos chame pelo nome, ou venha até a nossa direção, coloque as mãos sobre a nossa cabeça, faça aquela oração bem costumeira, e ordene ali a cura sobre o local da nossa enfermidade. Porém, o homem de Deus nem sequer atendeu ele, mandou ele se lavar nas águas do Rio Jordão. E ele ficou indignado. Porém, os seus empregados vão incentivá-lo, a que ele tome essa atitude. Ele toma e ele é curado. Aqui tem um ensino para nós. Qual é o ensino? A cura
não vem por meio dos atos religiosos. A cura vem por meio da fé. Jesus vai lembrar de Naamã, lá no Novo Testamento, dizendo que Deus curou leprosos fora de Israel, mas não curou os de dentro de Israel, porque eles creram, né? Então, amados, a cura, o milagre, a salvação não vem por meio das obras, mas por meio da fé. Os atos religiosos são importantes, nós não podemos deixar esses costumes, mas tem muita gente apegado mais aos rituais do que ao que Deus realmente quer fazer, né? Nós sabemos que Geazi vai então atrás de Naamã, porque Eliseu não aceita o ouro, a prata que Naamã quer dar, e Geazi vai atrás. Geazi, ao pegar a riqueza, pega também a lepra. E é engraçado que quando Eliseu encontra Geazi, ele fala para Geazi: por acaso meu espírito não estava lá com você? Irmão, isso é fantástico. Porque assim, o texto está dizendo que o espírito de Eliseu estava do lado de Geazi, quando Geazi estava lá junto com Naamã, distante de Eliseu, né? É de assombrar. E assim Eliseu sabia de tudo, né? Bom, no capítulo 6, depois de Geazi ficar leproso, da lepra de Naamã, nós vamos ver que Eliseu ajuda alguns servos que querem aumentar a casa dos profetas, porque o machado que eles tinham emprestado tinha caído num rio, né? E Eliseu faz esse machado flutuar. Depois nós vemos também, que é o texto que nós temos como base do nosso devocional, que o rei da Síria, né, ele vai novamente se levantar contra Israel. Mas todos os planos que ele faz, Israel tem um plano contrário para poder deter. E ele começa a achar que tem alguém lá na Síria contando para o rei de Israel os seus planos. E então um servo se levanta e diz: ó rei, não tem ninguém falando para o rei de Israel os seus planos. É que lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. E Deus fala tudo para ele que está acontecendo. Então, amados, nós vamos ver que o rei da Síria fica revoltado, cerca a cidade onde se encontra o homem de Deus, e quando o moço do homem de Deus acorda, ele vê aquele monte de soldados, ele fica apavorado. Então o profeta Eliseu diz para ele: olha, não fique com medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E talvez o moço, assim como a maioria dos cristãos também, ao receber uma palavra de fé, uma mensagem, uma ministração, uma oração, duvidam, porque não estão vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, né? E aqui eu não estou falando de misticismo, né? Nós temos que saber diferenciar as coisas. Não estou falando de rituais místicos, não é isso não. A Bíblia deixa bem clara que existe uma atmosfera material e existe uma atmosfera espiritual, né? Isso você pode encontrar aqui nos livros proféticos, aonde as visões são abertas, né? Nós podemos ver os anjos de Deus que nem sempre são contemplados pelas pessoas. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito. Então, amados, nós que somos cristãos não podemos esquecer disso. E o moço não estava vendo o reino espiritual trabalhando, como nós também não vemos muitas das vezes. Então, o profeta Eliseu ora ao Senhor e pede ao Senhor para abrir os olhos daquele rapaz. E quando ele abre os olhos, ele enxerga um monte de cavaleiros, né, em cima dos seus cavalos, e eram cavalos de fogo, né? Então ele descobre que o exército do Senhor está ali naquele lugar para proteger Eliseu. Esse episódio acontece muitas das vezes. Nós vimos isso lá no caso do profeta Balaão, né? Que a jumenta via o anjo e ele não via. Então, assim, nós temos que ter essa visão. Muitas das vezes o cristão ele quer ver as coisas para que ele possa acreditar. E nós não podemos agir assim. Como acabamos de falar de Naamã, isso seria uma ausência de fé. Precisamos crer que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Lembra de Pedro na prisão também? Então, estão todos esses eventos para que nós possamos entender que existe uma ação espiritual ao nosso redor e que muitas das vezes nós não contemplamos ela, né? Mas que Deus está ali, certo? Eliseu precisou orar para que os olhos do moço fossem abertos,
para que ele cresce. Mas Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então nós temos que crer. Nesse exato momento agora, existem anjos de Deus ao nosso redor. Da mesma forma que existem demônios que estão ao nosso derredor, disse Jesus, procurando nos tragar, né? Mas precisamos confiar que, ao passo que nós amarmos a Deus, buscarmos a sua palavra e crermos nele de coração, como o profeta Eliseu, todo esse reino espiritual está trabalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo também diz que a nossa batalha são nas regiões celestiais, né? Ou seja, realmente existe uma luta que o cristão deve travar. E essa luta não é física. Amém? E o mais importante é que o profeta Eliseu, além de abrir os olhos do moço para que ele enxergasse essa ação espiritual de Deus a favor deles, ele cega os sírios, leva os sírios até Samaria, né? E ali o rei dá um banquete para eles, né? Para ver o poder de Deus. Logo em sequência, nós vemos uma fome em Samaria, e uma fome extrema ao ponto de mulheres matarem seus próprios filhos para comerem, né? E o rei fica indignado e ele vai contra o homem de Deus, porque ele acha que isso é culpa de Deus e culpa do homem de Deus. E o homem de Deus disse que no dia seguinte haveria muito alimento para eles poderem comer. E o capitão, né, do exército que estava guardando o portão, ele duvidou da palavra de Deus. Então, naquela noite, Deus fez com que os sírios ouvissem um barulho de homens de guerra e eles acharam que Israel tinha contratado outros soldados de outros reis para derrotá-los. Eles fogem e 4 leprosos, né, ao saírem à porta da cidade, encontram ali todos os despojos, todos os alimentos, roupas, cavalos, né, para o lado de fora da muralha. Então, o povo fica sabendo, sai em desespero para fora e aquele soldado que havia duvidado morre atropelado, né, à porta da cidade. E então se cumpre a palavra do profeta Eliseu contra a vida daquele homem. Isso é importante porque é o terceiro ato que acontece nos 3 capítulos que envolve fé. Ele duvidou e pereceu. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não crê já está condenado, né? Ele não veio ao mundo para nós perecermos, muito pelo contrário. Então precisamos crer, amado, aplicar a nossa fé em Deus para que por meio dele possamos alcançar a salvação. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e queria muito orar com você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore comigo nessa hora. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, nessa oportunidade que o Senhor nos tem dado, e te pedimos pela sua misericórdia e pela sua graça, que o Senhor venha nos perdoar os pecados, que o Senhor venha nos perdoar os nossos erros e que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Senhor, são 3 textos principais que falam a respeito do reino espiritual e de um ato de fé. E te pedimos hoje, Senhor, que nós possamos ser como Eliseu, crer, ó Pai, incessantemente, crer de uma forma plena na tua ação, no teu poder e na tua graça. Todas as palavras que esse homem vem proferindo, desde quando nós estamos acompanhando o seu ministério, vem se cumprindo, Senhor, porque ele crê nas palavras que está proferindo, ele crê no Deus a qual ele está clamando, ele confia no Deus a qual ele está servindo, e nós precisamos fazer o mesmo, precisamos crer em Ti, confiar em Ti e servir a Ti com todo o nosso coração, e que seja assim sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou pedir aí, por favor, deixa o seu like no vídeo, né? Compartilha esse vídeo com pessoas que você entende que precisa dessa palavra. Se inscreva no canal e ativa o sino se você quiser estar aqui conosco todas as manhãs estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus.